Pod da Região de hoje, o nosso entrevistado é o jornalista, escritor, psicanalista, locutor Marcelo Barbosa. Ele é o autor da trilogia Favela no Divã e recentemente foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que tem longa-metragem vindo por aí. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Sandra, o prazer é meu, estar aqui no seu podcast e poder iniciar o ano com um veículo aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos, compartilhando as novidades aí dos projetos. Marcelo, é você que tem tantas funções, mas que você tem se destacado e se encontrado muito na literatura, né? Gente, esse aqui é o Favela no Divã. Esse aqui é um dos livros, né? São 3 livros, é uma trilogia que o Marcelo escreveu. E ele escreveu aqui contando um pouquinho da experiência que você teve em Heliópolis. Então vamos começar essa entrevista, a gente retomando um pouquinho, né, dessa sua vivência e como é que você transformou a sua vida em literatura. Ah, legal. Eu morei quase 3 décadas em Heliópolis, né? Então, os meus pais são nordestinos, lá do Ceará, vieram para São Paulo. A gente morou ali em Diadema, em Americanópolis. Quando eu nasci, a gente foi morar em Heliópolis. Então, essa é um pouco a minha linhagem parental, né? Então, pessoas pobres procurando oportunidades foram parar numa favela que no primeiro momento, na nossa percepção, era uma ocupação, mas para a prefeitura era uma invasão, então sempre dava aquelas brigas do poder público com os munícipes, enfim. Mas a história de Heliópolis é essa, ela tá entre São Caetano do Sul, que é uma das cidades com maior índice de desenvolvimento humano, né, o último ranking, e do outro lado está o Ipiranga, o bairro histórico do Brasil, e no meio nasceu Heliópolis. Ali eram terrenos que eram do governo federal, da Sabesp, da Petrobras, ou de entidades, né, enfim. E ela começou a ter esse crescimento, né, de invasões ou ocupações. A prefeitura não conseguiu dar conta, transferir. Um outro fato histórico interessante é o Hospital Heliópolis. Então, o Hospital Heliópolis estava crescendo, os trabalhadores vinham para trabalhar na obra e ficavam por ali. Então, ali foi meu crescimento e eu passei por tudo isso. Então, uma favela em barro, esgoto... a criação ali, ao mesmo tempo que a gente tinha um senso de comunidade, né, que um ajudava o outro, a gente tinha esse direcionamento, essa facilidade de você estocar arma, droga, então já tinha briga entre rivais de boca de tráfico com a polícia. Então eu fui uma criança que vivenciou tudo isso, né, que viu, que passou, que perdeu amigo, colegas. Uma vez me perguntaram se eu já me envolvi, né? Eu nunca me envolvi com tráfico, com drogas, por medo, né? Porque eu via o que acontecia. A consequência daquilo. A consequência. Entendi. Então, essa foi um pouco da minha vivência aí, de uma favela que iniciou o seu crescimento e depois virou comunidade. E de que maneira, que eu acho muito interessante, a gente conversava até um pouquinho antes, Marcelo, porque as pessoas, todo ser humano, ele tem uma percepção diferenciada. Cada um vai ter uma percepção daquela situação que viveu, né? E a percepção que você teve daquilo sempre foi muito questionadora, né? E aí, isso que você acha que conseguiu fazer com que você tivesse um direcionamento um pouco diferente? Muito, Sandra. Aqui no meu primeiro volume, eu cito uma história. Eu estava, acho que 10 anos, a gente ficava, não podia, mas estava num boteco, jogando videogame, né? Então imagina, uma criança nesse ambiente de adulto, tava lá, Hadouken, né? Jogando ali o Street Fighter, daqui a pouco a gente só ouve, tá, 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 tá. Aí todo mundo sai correndo, eu fiquei sozinho, quando eu saio do bar ali, passa um cara com 2 metralhadoras dando risada. Isso nunca saiu da minha memória. E aí foi a partir disso que eu comecei a me questionar, mas por que esse cara matou um outro? E aí eu começava, né? Por que eu só vejo morte aqui, violência? Outro dia eu vi o cara pegando uma pedra e tacando na cabeça do outro, na infância. Então, essas referências de violência urbana que eu via, eu me sentia angustiado. E eu questionava. Então eu questionava o meu pai, por que a gente mora aqui? Né? Meus pais não sabiam explicar. A gente mora porque é onde tem onde morar, mas eu não entendia. Né? Então, todo esse contexto da qual eu morava me fez ficar angustiado,
ficar com medo, questionar, querer sair. E então esse foi o que me ajudou aí, no primeiro momento, a questionar. Eu também estranhava, eu me sentia o patinho feio, né, da família ou dos amigos, porque era só eu. Você não que questionava mais aquela situação. Você falou, você viu que o cara matou o outro? É assim mesmo. É normal. Então, era normal. O normal entre aspas. Então, você vê Natal, Ano Novo, ou o ano inteiro, pessoas mortas. Mataram uma ali, vamos ver. E isso me incomodava. Então, eu acho que quando uma criança de 10 anos, comecei a filosofar. O que é a vida? Por que eu moro nesse ambiente? O que é uma favela? Mas, apesar disso, foi esses elementos que me fez estruturar, entender esse contexto social, entender quem sou eu, quem é esse ambiente. E foi o que me ajudou a montar o livro também. E o livro que ele teve, são 3 livros, né, que contam um pouquinho. E aí você mistura a tua história, aquele ambiente, aquela situação, e você coloca todo esse aspecto questionador, né? Isso. Aí o que aconteceu? O livro, ele foi bem interessante. Ele foi iniciado na pandemia. Então veio a pandemia da Covid-19, né? A gente ficava em casa, não podia sair. E eu encontrei um diário da minha época da favela, porque eu tinha um diário que eu escrevia. Eu não sou tão velho assim, Sandra, mas na minha época as meninas tinham um diário. Você tinha? Tinha. Aí, ó. Tinha alguns que tinha até cadeado. Tinha, porque ninguém podia abrir. Exato. Somente o autor. É isso aí. Só que era muito interessante. Era só o diário feminino, não tinha masculino. Né? Não sei se era o machismo da época ali, enfim. Mas eu tinha uma agenda que eu fazia um diário. Então eu escrevia tudo que eu passava, que eu sentia. E eu achei esse diário na pandemia. E aí o que aconteceu? Na pandemia da Covid-19, eu fiquei com ansiedade e depressão. E comecei a fazer terapia. Aí, no primeiro momento, eu achei que seria coisas pontuais, né? Então, uma pandemia, você saiu de uma área de trabalho. Só que quando eu fui fazer a terapia psicanalítica, eu descobri que, na verdade, eu tinha, além desses, vários outros traumas da época que eu morava na favela. Da infância. Da infância. Que eram coisas que eu reprimia e estava guardado, há 4 anos atrás. Então, o Marcelo adulto tinha patologias, sintomas da época do passado. E eu achei isso muito curioso. E aí foi quando eu comecei a estudar a psicanálise, né? A psicanálise, o Freud, que é o fundador, o pai da psicanálise, ele cita que a psicanálise ela não deveria ser de um grupo religioso, acadêmico ou intelectual. Ela tem que ser democrática. Obviamente, ela também não é uma bagunça. Você vai cumprir ali um tripé psicanalítico, vai estudar teoria com um profissional. Você tem que fazer terapia psicanalítica e fazer um estágio supervisionado, você analisando alguém. Quando você passa por esse manejo e você se dá bem, é sinal que você tem um bom direcionamento a ser um psicanalista. Então é legal explicar isso porque é diferente da psicologia, né? A psicologia utiliza a psicanálise como mais uma abordagem. Né? Mas aí o psicólogo vai estudar lá 4, 5 anos. E a psicanálise é mais livre. Então eu fiz um curso livre. É quase uma pós-graduação. Estudei 1 ano e meio. Então eu fiz a psicanálise integrativa. Aliás, a freudiana e integrativa. E aí quando eu estudei foi quando eu coloquei o livro numa linguagem psicanalítica. Então o livro sou eu me analisando, falando da minha própria história. E aí foi interessante que eu consegui escrever. Num primeiro momento eu escrevi o livro, porque eu estava meio neurótico, né, por conta da pandemia, porque eu perdi vários amigos, Sandra, para a Covid. Né? Então a gente, né, foi muito horrível, né, a pandemia da Covid-19. Então existia uma fase que eram pessoas de certa idade e de repente era qualquer pessoa. Sim. Então eu perdi amigos jornalistas, professores, boa parte pessoas que me inspiravam, que eram referências. Então, quando eu montei o livro no primeiro momento, eu montei para que se eu fosse vítima da Covid, eu deixaria para os meus filhos. Uma memória. Uma memória para eles saberem quem era o pai. Né? Tive o privilégio de não ter sido vítima. E aí eu descobri um público-alvo. Então, eu descobri que adolescentes, jovens de escola da favela se interessavam pela minha temática. E aí foi quando eu pensei, então, montar o livro como ser um escritor profissional. Entender esse mercado, e aí foi onde eu
investir. Que bacana. E agora a trilogia, né, gente, são 3 livros, né, do Favela no Divã. Ele agora vai ganhar uma versão aí, uma longa-metragem, né? Uma novidade muito bacana, né? O Marcelo, ele se inscreveu no edital da Lei Paulo Gustavo aqui de Ferraz de Vasconcelos, foi contemplado, já saiu o resultado do edital. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, né? O que vai ter de desmembramento disso, né? Porque você foi contemplado em 3 categorias, a gente vai falar em cada uma delas. Mas uma delas é um longa-metragem, né? Exato. Então a gente recebeu aqui em Ferraz, né, a Lei Paulo Gustavo. E aí eu li todo o edital e eu vi que o meu projeto literário poderia ser um produto de audiovisual. Né? Num primeiro momento, por conta das experiências que eu tenho, né? Então eu sou radialista, então eu sou locutor e sonoplasta. Eu trabalhei em um estúdio de dublagem. Como jornalista, a gente trabalha muito roteiro, né? Pauta. Então eu consegui estruturar isso. Eu venho estudando muito, Sandra, esse mercado de edital, né? Eu tenho 2 projetos aprovados na Lei Rouanet, então eu venho estudando muito esse mercado e foi onde eu me inscrevi, né? Passei em primeiro lugar, né? Eram 2 projetos que poderiam ser aprovados, eu fiquei em primeiro. E agora a gente vai trabalhar. A ideia do longa-metragem não é um longa do meu livro, mas é inspirado do meu livro. Porque nesse volume 1, na verdade, eu critico a estrutura urbana da favela, na minha percepção. Só que o volume 2 e o 3, ele faz uma transição e é isso que eu vou trabalhar no longa. Então, assim, qual que é as variantes, né, desse significado favela? O que é uma favela? Né? Porque tem gente que acha ruim, tem gente que ama. Então, o documentário vai trabalhar isso, né? Então, a gente tem 4... ideias aí. A gente vai, num primeiro momento, ir num líder comunitário de Heliópolis, para entender ele. Aí em Paraisópolis, eu tenho uma amiga que ela faz turismo com gringo dentro da favela de Paraisópolis, então a gente entender qual que é a percepção dela aí desses gringos. A gente vai trabalhar as favelas aqui de Ferraz, né? Vamos pincelar ali a Favela dos Sonhos, as outras também que existem. Então, a ideia é a gente vai entrevistar vários personagens e pessoas e população para entender o que significa favela, para que quem for assistir possa ter vários conteúdos para decidir o que é. É verdade. E eu vou fazer só um parênteses que eu vou pedir pro Marcelo também contar pra gente a questão da diferença de favela e comunidade. Porque o nome em si, ele tem uma carga aí de preconceito, né? De favela, favelado, olha, você é um favelado. E tem uma questão da comunidade, né? Há quem prefira que chame de comunidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 conceitos. Legal. E essa sua pergunta, ela é bem difícil e é um debate grande, porque ainda não existe uma definição... Tá aberto, né? Tá aberto. Tá aberto. Eu, como um dos especialistas, montei a minha. Vamos ver o que o pessoal acha. Mas eu entendo o seguinte, Sandra. Na minha percepção, a favela ela tem 3 itens. Num primeiro momento, ela é uma procura por moradia, seja por invasão ou ocupação. As pessoas não têm onde morar, encontram um terreno, invadem, vou lá. Então, isso é uma favela. Num segundo momento, essa favela ela desenvolve de forma irregular. Então, o padrão das casas, às vezes essa invasão está embaixo de lixo, está no morro que pode deslizar. Então, ela cresce de forma irregular. Desordenada. E o terceiro e último é que, apesar disso, boa parte das favelas aqui em São Paulo, se a gente pega as mais antigas, elas saíram desse aspecto irregular que a gente poderia ser considerado comunidade. Mas qual que é o aspecto que envolve isso? O primeiro é o aspecto histórico. Se a gente faz uma linha histórica, a gente vai ver, por exemplo, os negros, depois que a princesa Isabel assina lá a liberdade, entre aspas, os negros vão morar em locais irregulares, né, que eu não lembro os nomes agora, mas de forma improvisada. Sobe o morro, né, como principalmente no Rio de Janeiro, foi muito lá colocado no Rio. Isso, né? Isso. Então a gente tem um direcionamento desse. O segundo é um livro de um colega nosso, o Euclides da Cunha. Ele era jornalista, acho que era do estado de São Paulo, e ele foi cobrir a Guerra de Canudos na Bahia. E lá o que ele encontra? Ele encontra, aí só para entender, né? Então, Rio de Janeiro era a República,
Então Canudos tinha um movimento ali que o governo da época não queria, e o exército foi lá para interromper isso. E o Euclides foi lá cobrir essa guerra, e o que ele via lá? Então, por exemplo, tinha casas de madeira que faziam barracões ali, ou dos munícipes que iriam guerrear, que estavam numa planta chamada favela. Ah, é? E aí, então, o que ele percebe? Por isso que o nome favela tem uma referência a barraco, a estrutura irregular, porque era isso. Então, virou ali uma aproximação do nome. Então, favela é o nome de uma planta que se faziam essas construções. Então, a gente tem um primeiro elemento do porquê que se identifica que favela é irregular. Então, tem essa identificação histórica. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí está um debate. Ele tem um termo técnico que ele chama a favela de aglomerado subnormal. Sandra, que troço que é um aglomerado subnormal? É uma bagunça. Só que o que é esse termo técnico para o IBGE? É, então, uma estrutura urbana que aí não tem... As casas realmente estão desordenadas, tá com esgoto, água e luz é o famoso gato, né? É puxado, você não tem escola, não tem transporte... não tem calçada, não tem rua. Então, para o IBGE, isso é uma favela. Tá tendo um movimento aí atual para que se tire esse termo. Eu sou contra, porque eu acredito que a gente tem que ter esse termo na história, para a gente saber o que foi, né? Essa estrutura urbana. Mas, ao mesmo tempo, tem uma transição que seria isso. Essas favelas, essa estrutura urbana que cresceram assim de forma irregular... Aí sim eu gosto de usar isso como potência, virar uma comunidade. Então elas aprenderam empreendedorismo, não preciso mais ir no centro para fazer compra. Então você tem a Dona Maria que tem um mercadinho, o outro que... Beleza, o bar é uma referência, mas não só. Então você vai vendo as pessoas fazendo comércio, alugando os seus espaços, e aí elas deixou essa estrutura urbana de barraco, de esgoto, e foram se estruturando para uma comunidade. Eu acho que essa é a diferenciação. O problema é que mesmo a comunidade ultrapassando essa esfera, esse aspecto urbano, ele ainda é irregular. Vou te dar um exemplo. Ano passado meu pai morava em Heliópolis, né? Ele faleceu ano passado. Eu fui lá visitar ele, eu fiquei 1 hora em 3 quarteirões para ir na casa dele. Porque Heliópolis hoje... então tá assim, o pessoal aluga, compra casa, faz um prédio, então você não tem mais espaço, não tem calçada, os carros ficam nas ruas, você não tem mão, não existe mão na favela. Porque não tem uma fiscalização, não tem lei de trânsito, não tem nada. Não tem. Então eu fiquei 1 hora para ver meu pai, porque carro vai, vem, dá ré. Imagina. Então a comunidade, por isso que ainda, apesar dela ter desenvolvido, ela ainda tem essa estrutura, esse aspecto irregular, porque as casas não têm um padrão, às vezes tem lugar que não bate sol, né? Você não tem calçada, hoje está acontecendo muito aí nas comunidades, poluição sonora, né? Então, eu quero ouvir um som, você abre o carro, vamos ouvir aqui, aí um ouve aqui, outro lá. Então, por isso que hoje a comunidade ainda, apesar de ter desenvolvido, ela tem esse aspecto. A minha opinião, Sandra, eu gosto muito da frase do Edu Lira, né, que é da Gerando Falcões, que tem um projeto aqui em Ferraz, que ele fala que a favela deveria ser uma peça de museu. Eu concordo com ele, mas para ela virar uma peça de museu, que é o que eu cito no meu livro, você tinha que derrubar e construir de novo. Às vezes é um pouco radical, mas às vezes eu tenho alguns amigos, sei lá, um engenheiro do Japão, né, teve tsunami agora. Você pega ali as cidades que foram arrasadas, em 1 semana eles constroem de novo. Como que pode isso? É verdade. Que tecnologia é essa? Como que a gente não pode ter uma tecnologia que possa pegar essas áreas de comunidade, você realmente dar um padrão de casas, dividir o que é lazer, já fazer ali uma estrutura de lixo reciclável, Wi-Fi. Eu acho que aquele conceito de cidade inteligente é um sonho. Eu creio que isso dá para implantar nas nossas comunidades e iniciando até nas favelas. Mas parece que é um movimento bem grande para ser feito, né? E você sabe, eu vou também traçar um outro paralelo, Marcelo, eu queria ouvir a sua opinião, porque hoje em dia a gente falar em moradia,
A gente fala de especulação imobiliária, a gente fala de um nicho de mercado que é dominado pelas grandes empreiteiras que vão fazer construções. A gente tem aqui na nossa própria região aqui do Alto Tietê uma especulação muito grande agora com os prédios, né? Então aquelas moradias que são as moradias verticais, que nem todo mundo se adapta e nem todo... E ali realmente ali é um aglomerado mesmo de pessoas. Sim. E aí você vê assim, quando a gente pensa do aspecto, né, da moradia digna, de você ter condição de ir lá comprar um terreno, construir a sua casa, que seria dentro do mundo ideal, algo muito acessível às pessoas, hoje não é uma realidade. Um terreno hoje numa região aqui nossa, ele não tá ao acesso das pessoas de fazerem isso, né? Sim. Então isso é importante a gente sempre pontuar para que as pessoas entendam que muitas das vezes não é uma escolha, porque eu tenho muitas opções e eu vou escolher morar na favela, não é? Sim. Até porque esse próprio depoimento coloca isso, né? Na construção de São Paulo e de grandes metrópoles, o que você faz? Você faz a migração, então você traz a mão de obra ali principalmente das regiões norte e nordeste. Sim. Você precisava da mão de obra, mas você não oferece uma estrutura, né? Sim. E aí foi aí que foi forjado muito dessas situações. Sim. Né? Então, esse contraponto, né, também de colocar essa questão do mercado, né, da especulação imobiliária, também é algo que está inserido absolutamente nesse contexto, né, de favela. Toda, Sandra. Tanto que, assim, eu deixo no meu livro aqui, sempre falo, a favela, ele é um problema governamental, é do governo. E eu não estou falando de um nome específico, é da história do Brasil. Né? A gente deveria modificar isso, porque envolve todo esse aspecto. Então, a gente vai para o passado, vê que os negros iniciaram esse tipo de moradia porque não tinham onde morar. Não tinha. Virou um padrão de moradia quando você não tem esse elemento, esse aspecto de ter moradias populares. E eu gostei da tua frase, que é isso, uma moradia digna. Para mim é isso, moradia digna é um lugar que você tem regra. Né? É bem interessante, porque assim, isso é um fato também. A favela tem a sua própria regra. E por que ela tem a própria regra? Porque não entra o Estado. Né? Então, percebe? E aí também a lei do mais forte. Quem vai colocar essa... E aí quando a gente entra, e eu não estou dizendo que é o que acontece aqui, mas é notório, isso é público, que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão dos milicianos. Sim. Que no Rio de Janeiro dominaram pela falta do Estado. Sim. E quando o Estado não tem, o mais forte vai dominar. E a questão é quem é esse mais forte. Sim. Né? O direito. Então você não pode... Imagina, de uma situação, você não conseguir aplicar a lei... E nem o Estado entrar com infraestrutura urbana, que parece assim, olha, eu não posso reconhecer essa população porque é como se ela não existisse. Sim. Mas ela existe. Ela existe. E tem que ter... Então, a gente está falando de política pública. Só que não é uma política pública conceitual somente. Ela deveria ser conceitual e com uma agenda de... Eu tenho até algum outro conceito. Na minha opinião, né, assim... A política nacional e municipal deveria ter uma estrutura inteligente nas favelas. Por exemplo, em São Paulo, a subprefeitura já vem fazendo isso. Quando ela vê uma invasão, já tem um diálogo. Né? Ó, não pode, vamos fazer isso, aquilo. Congelamento. Ou se verifica que o terreno é propício, então a gente vai construir para a gente ter o padrão ali dessas casas, desses elementos. Então eu acho que essa moradia digna é política pública. Deveria ter... Né, esse elemento para que a gente tenha esse padrão de comunidade. Né? Igual, eu moro aqui em Ferraz há 7 anos e para mim é novo também, porque assim, eu gosto de pagar imposto. Apesar de ser um tema polêmico, né, pagar mais imposto no Brasil, porque quando a gente fala de regularizar, a gente está falando de imposto. Porque você vai dar uma casa, você vai dar uma escritura, você não pode... construir na sua casa sem um engenheiro, vai ter que pagar um engenheiro, tem que pagar a taxa de lixo se for o caso. Mas eu acho que no lado contemporâneo, se a sociedade ela cresce através de impostos, então que seja assim. Hoje aqui em Ferraz, por exemplo, se alguém fica com um som alto em frente à minha casa, eu não vou lá falar com a pessoa. Eu ligo aqui para a GCM, ó, tem uma pessoa aqui com som, você pode vir dialogar aqui? Percebe? Então eu creio que esse seria um aspecto de existir regra, lei... De quando isso for prejudicado, quem que vai ser o mediador? O Estado. Né? Não o vizinho que tem uma arma, o traficante, eu vou ter que chamar.
Percebe, Sandra? Então, é política pública, deveria ser uma agenda de realmente a gente acabar com a estrutura urbana e ter esse senso de cidade inteligente para que as pessoas tenham uma vida assim digna e fica mais fácil você diminuir também criminalidade ou até intervir. Verdade. Pra gente finalizar, eu queria que você desse a sua opinião aqui, você que tem um trabalho também voltado à valorização da literatura e como a literatura mudou a sua vida e como que essa questão da literatura, não da literatura, Marcelo, mas da cultura, né? De que maneira que ela entra na vida das pessoas e ela pode dar um norte, né? Eu tô falando de cultura, mas eu sei que um dos caminhos que você entrou foi da filosofia, que é um dos caminhos que eu amo também, que é um caminho muito questionador. Mas como que você acredita que isso pode entrar na vida dos jovens? A cultura, ela é incrível. Na psicanálise a gente aprende, Freud fala o seguinte, que se fosse para a gente viver a nossa vida real, com dilema, dificuldade, desafios, sem conseguir transferir isso, a gente ia ficar psicótico. Neurótico nós já somos. O neurótico é aquela pessoa que não aceita a realidade. Então todo mundo é. O que ele está querendo dizer? Que sim, no aspecto cultural, a gente precisa ter esses elementos para descarregar. Então, muitas vezes eu preciso ler um livro, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ir num parque, eu preciso ouvir um rap, um funk, sei lá, o que você gostar. Então, eu preciso ter movimentos, né, de culturas para que eu possa, na psicanálise a gente chama processo de sublimação. Então você vai pegar uma energia, algo que você reprime, e você vai jogar para algo. Foi o que eu fiz na literatura. Então eu poderia ir para o crime, eu poderia ter um comportamento agressivo, mas eu peguei essa energia e fui escrever. E depois virou um projeto do livro. Então a cultura ela é fundamental, né, na sociedade, tem que ter, e ela tem que desenvolver outros agentes culturais para que isso possa ser popular. E aí nessas esferas a gente consegue aí, né, diminuir os desafios individuais e coletivos, né, como sociedade, e ter esse elemento, como a psicanálise chama, de você transferir, né, de você usar aí energias para coisas importantes e úteis e até intelectual. Na literatura é um poder que é incrível, né? Hoje eu entendo a literatura no primeiro momento como um entretenimento, pode ser, num outro você faz uma reflexão crítica, então você lê aquilo que você gosta como verdade, mas as verdades dos outros. É incrível, né? É um pouco da minha trajetória, sabe, Sandra? Como jornalista, né? Então, em jornalismo a gente aprende isso. Você tem que ler horóscopo, tem que ler economia. E eu acho que é isso. Então, quanto mais você consome, mais você consegue mudar o seu comportamento, sim. Então, na literatura é o que eu venho fazendo com o meu livro, com o meu público-alvo, né? E agora, com os novos projetos, expandir isso para outros segmentos. Tá certo. Marcelo, eu agradeço muito sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Você que nos acompanhou, a gente entrevistou o Marcelo Barbosa, ele que é escritor, jornalista, psicanalista, é o autor da trilogia Favela no Divã e em breve a gente também vai ter mais novidades porque ainda esse ano ele deve lançar um longa-metragem que vai ter inspiração aqui no Favela do Divã. E você que nos acompanhou aqui nesse podcast, deixa também aqui seu comentário que a gente também quer ouvir a sua opinião. Até a próxima. Portal da Região, a notícia que você precisa.